Muito bem, voltamos para que possamos dar continuidade e ao mesmo tempo a finalização da parte referente à Revolução Russa, nossa terceira parte. Vimos então que a Rússia passava por uma situação já lá vindo de longe, ainda estava num sistema de antigo regime, ainda não totalmente alcançada pela Revolução Industrial. Entra numa disputa com o Japão por meio de espaços, onde o Japão já estava se consolidando como uma nação imperialista, ganhando espaços em toda a Ásia, mas não tinha matéria-prima para sustentar o seu crescimento econômico. Então ela vai disputar em cima da Manchúria e em cima de regiões da China. E isto afeta, contrariando os interesses russos. Rússia, que era a sexta mais poderosa marinha do mundo. Tá certo? O Japão decide enfrentar a Rússia. E a Rússia decide encarar o Japão, apesar da opinião contrária do seu Estado-Maior. O czar vai declarar guerra à Rússia, ao Japão, depois que o Japão ataca a sua frota num porto estacionada. A Rússia, então, mesmo depois dessa guerra com o Japão, onde ela vai perder, vai causar uma grave insatisfação em toda a nação. Então a Rússia vai entrar, depois de ter perdido a guerra para o Japão, vai entrar na Primeira Guerra. Não tinha nem arma, nem munição, nem suprimento, principalmente alimento, para se manter na guerra. Ela vai sofrer sucessivas derrotas para os exércitos alemães e já vai alcançar 2 milhões de mortos. Em 1916, vão acontecer greves em várias cidades contrárias à situação, reclamando da situação existente. Soldado fugia da frente de combate e ia lá voltar para suas terras, para a sua lavoura. E a Rússia entra totalmente num colapso econômico. Tá certo? E aí vai acontecer um movimento em fevereiro de 1917. A oposição ao czar vai liderar uma revolução e vai tirar o czar do poder. Vai instituir um governo republicano, um regime parlamentar liberal democrático. Então não será mais uma monarquia absolutista. Deixa de ser monarquia. O czar vai perder o poder, vai ficar recolhido no castelo. Será um regime parlamentar, liberal, democrático. O parlamento é que vai dirigir os destinos da nação. E quem vai dirigir efetivamente, ser o poder executivo? O primeiro-ministro, que vai ser eleito pelo parlamento, pela Duma. Então a Duma era o parlamento russo. Na capital da Rússia, Petrogrado, é instalada um soviete. O que é um soviete? É um conselho que representava determinado eleitorado. Era o representante de um sindicato reunido, e esse sindicato que reunia soldados, lavradores, operários, em Petrogrado, vai ser chefiado por Trotsky e vai fazer uma oposição cerrada à Duma. Tá certo? Então Trotsky, que é apoiado por Lenin, está no partido bolchevique, que vocês vão ver com o passar do tempo, que o bolchevique vai fazer uma revolução e vai assumir o poder na Rússia. Tá certo? Os deputados não possuíam mandato fixo. Tá certo? Muito bem. E a Duma, parlamento, e o soviete de Petrogrado estarão constantemente em conflito. A disputa entre eles, a mais forte, era
os bolcheviques queriam fazer um movimento para derrubar o governo rapidamente. E a Duma queria administrar a situação. Os deputados que compunham a Duma defendiam: a Rússia devia continuar na guerra, lutar ao lado dos ingleses e franceses, porque a Rússia tinha um acordo, tá certo? Lá na Tríplice Entente. A Duma queria elaborar uma constituição para reger os destinos da nação e queria consolidar a instalação de um regime liberal, constitucional. Já o soviético de Petrogrado tinha outra ideia, totalmente diferente. Queria sair da guerra, melhorar a vida do operário e distribuir terra aos camponeses. Muito bem. Então, qual era o grande chamariz dos bolcheviques? Todo o poder aos sovietes. Então, em abril de 1917, já passamos da Revolução de Fevereiro, onde o czar foi tirado do poder, Lenin, enfrentando a Duma, exigia o fim do governo da Duma, porque tinha o primeiro-ministro que governava o país. E o lema do soviete era: todo o poder aos sovietes. E Lenin dizia: a revolução socialista deveria ocorrer imediatamente. A Duma queria assumir o poder e paulatinamente se instalar um governo democrático. Então, qual era a situação naquele momento? Soldados queriam o fim da guerra e fugiam de volta para suas terras. Os camponeses, que a essa altura, muitos deles ex-soldados que tinham fugido, tomavam a terra dos grandes proprietários. E os operários, grevistas a essa altura, exigiam melhores condições de vida. Então, o operário queria aumento de salário de imediato. Camponês, quero terra. E invadia a terra e tomava a terra do seu proprietário. O primeiro-ministro, poder executivo, escolhido pela Duma, não conseguia solucionar os problemas existentes. Então, em outubro de 1917, o caldeirão vai explodir com uma nova revolução. Do dia 24 para o dia 25 de outubro de 1917, o soviético de Petrogrado, que vivia às turras com a Duma, tinha um comitê militar revolucionário, cujo chefe era Trotsky. Ele, na calada da noite, toma o Palácio de Inverno, palácio esse onde a Duma estava instalada e funcionando. Era o local de funcionamento do Congresso. A Duma é fechada e o governo do primeiro-ministro Kerensky deixa de existir, não governa mais. Então, este movimento assume o governo no país o pessoal do soviético de Petrogrado, os bolcheviques. Este movimento ficou conhecido como Revolução Soviética, Revolução de Outubro, Revolução Russa de 1917. E eles passam a tomar algumas providências para se consolidar no poder. Assume o poder, ele faz a legalização das coisas que já estavam acontecendo. Vão atender às reivindicações de diversas nacionalidades, que a Rússia era uma colcha de retalhos de diferentes povos. Então ele vai legalizar a posse de terra que os camponeses tomaram, os desejos das diversas nacionalidades e o principal deles, a saída da Rússia da guerra. Então a Rússia vai quebrar o acordo que ele tinha com a Inglaterra e com a França. Então aqui é a imagem da assinatura do acordo de Brest-Litovsk, os representantes. De um lado, os alemães e do outro lado, os representantes do governo russo.
Então, esta assinatura deste acordo causou muita insatisfação e muita crítica ao governo. Praticamente a Rússia entregou 1/3 das suas terras para a Alemanha. Tá certo? E os próprios russos não gostaram. E assumindo o poder, aos poucos, os bolcheviques foram se tornando mais autoritários. Não havia resistência a ele. Dominaram todos os sovietes, os sindicatos dos trabalhadores, e passaram esses sovietes a apoiar, sem nenhuma crítica, o governo de Lenin, que era o chefe do movimento. Foi criada uma polícia política para vigiar e prender qualquer pessoa que fizesse qualquer oposição ao regime. O nome dessa polícia era Tcheca. E em 1918, logo no começo do ano seguinte, a Revolução, que a Revolução foi em novembro, ele dissolve a Assembleia Nacional Constituinte. Deixa de existir, não tem mais Constituição, não vai ter mais governo democrático. E muda o nome de partido. Em vez de ser Partido Bolchevique, passou a ser Partido Comunista. E os bolcheviques mais autoritários vai estatizar grandes empresas, banco, empresa de seguro, estrada de ferro, siderúrgica, empresa de comércio exterior, mas os pequenos e médios empresários mantiveram seus negócios. Vamos ver, banco, empresa de seguro, estrada de ferro, siderúrgica, empresa de comércio exterior, era quem fazia a ligação com os outros países para o comércio da Rússia. Quem faz agora essa ligação? Se as pessoas que trabalhavam lá foram tiradas. Vai haver uma crise daqui a pouco. Então, antes da Revolução ter acontecido, os camponeses tomaram as terras dos grandes proprietários. No ano seguinte, por ter desestruturado a produção, o preço do produto agrícola foi tabelado. Os camponeses não aceitaram. Aí os militantes do Partido Comunista invadiam as propriedades e tomavam o resultado da produção. Incorporavam até eles. Vamos seguir. O pessoal, os bolcheviques que fizeram o movimento, esperavam que os outros países do mundo fizessem também revoluções no mesmo estilo da Rússia. E que isso iria acontecer principalmente na Alemanha, que estava numa situação parecida com a Rússia, porque estavam em guerra. E que depois que essas revoluções acontecessem nos outros países, os operários dos outros países iriam dar apoio político e ajuda econômica para o governo da Rússia. Não aconteceu nada disso que eles tinham pensado. Faz o contrário. Estoura uma guerra civil com o pessoal querendo derrubar o governo que havia se apossado do poder. Quem que organizou esta reação? Quem perdeu o poder com a Revolução? Ex-empresários, os ex-proprietários de terra, a nobreza que perdeu terra, o clero que perdeu terra e os militares que não concordavam com o movimento porque tinham ligação com a situação existente. E eles, com o apoio da Inglaterra, França e Estados Unidos, criaram o Exército Branco. Por que esses países entraram com essa ação na Rússia? Porque esses países eram os países dos capitalistas que haviam investido na Rússia e que, com o movimento que aconteceu com a derrubada do governo, perderam todo o capital investido. Como reação à criação do Exército Branco, é criado o Exército Vermelho, que passaria a ser chefiado por Trotsky. O pessoal do Exército Vermelho, o pessoal bolchevique, com medo que o Exército Branco vencesse e reinstalasse o czar no poder, o czar, que estava preso por eles, é levado para um local afastado e toda a família do czar é morta. Todo mundo foi assassinado. Então, visando enfrentar esta guerra civil que acontece, o governo vai
fazer drásticas medidas econômicas. Vai decretar o comunismo de guerra. Passou a ser propriedade do governo. Empresa, indústria, serviço. Todo mundo passou a ganhar o mesmo salário. E os preços de tudo passaram a ser tabelados, determinados pelo governo. Isso ocorre uma desestruturação da economia. Ora, o governo não sabe meu custo de produção. Como é que ele vai tabelar o preço? Ele, para poder vender um alimento barato, vai dizer que o alimento custa um preço menor do que o seu custo de produção. E quem deve arcar com essa diferença é o produtor. Então vai acontecer uma grande alta de preço. E passou a não se usar dinheiro na transação comercial, já que tudo estava tabelado. Eu fazia na base do escambo, na base da troca. Troco queijo por rapadura, troco beterraba por alface, carneiro por galinha, trigo por outra coisa, e aí vai. Mas a economia ficou desestruturada, porque você não podia pagar as pessoas com trigo, o governo tinha que arrecadar dinheiro. Então todo mundo passou a ganhar o mesmo salário, aconteceu uma desestruturação da economia com grande alta de preço. Essa guerra civil acabou em 1921, ela começou em 1918, no meio da guerra, e vai acabar em 21, com a vitória dos comunistas, dos bolcheviques. Aí Lenin, então, institui o regime de partido único, um partido sem oposição até mesmo interna. Todo mundo tinha que pensar igual, de acordo com o partido. Então a Rússia ficou totalmente desestruturada. Desemprego, alta de preço, desorganização da economia, queda na produção industrial e agrícola, insatisfação de operário e camponês, já que salário era congelado para todo mundo. Aí em 1921, o Lenin propõe, vamos acertar essa economia. Vamos suspender alguma coisa da nossa economia de guerra que fizemos. E ele passa a adotar algumas medidas capitalistas e vai fazer a nova política econômica. Era um retorno relativamente limitado à economia de mercado. Muito bem. Algumas empresas foram devolvidas a seus donos. Lenin tentou atrair as empresas estrangeiras para que se instalassem na Rússia, mas quem viria? Se eu tinha investido e você tomou o que eu investi, quem era que ia investir de novo? Primeiro, porque poderia não ter o capital, e segundo, porque não queria correr o risco de perder tudo que fosse investido. Então, o que é que aconteceu diante dessa alteração, com essa nova política econômica? Houve uma elevação da produção agrícola e uma pequena recuperação industrial, porque a maioria das siderurgias eram estrangeiras. Será que tinha gente que administrasse? E aí os camponeses, nessa nova política econômica, podiam vender seus produtos livremente. Ocorre um aumento da produção agrícola e uma pequena recuperação industrial. Lenin pega e indica Stalin para secretário-geral do Partido Comunista. O secretário-geral é o chefe do Partido Comunista. E o Stalin era conhecido no Partido Comunista todo e na Rússia. 2 anos depois dessa indicação do Stalin, em 1924, Lenin vem a falecer. E a regulamentação previa que, falecendo Lenin, quem iria assumir seria o chefe do Partido Comunista, o secretário-geral. E aí Leon Trotsky, que não concordava com tudo, passa a liderar a oposição. Vai querer fazer uma pequena oposição, mas a maioria do Partido Comunista apoia Stalin. Leon Trotsky, então, foi expulso e foi para o México. Mesmo estando no México, Stalin manda de leve dar uma matada no Trotsky.
e o Trotsky é morto lá no México. O Lenin tinha estudado direito, na universidade tomou conhecimento das ideias marxistas, foi condenado à prisão, foi para a Sibéria, participou do congresso do partido em 1903, tornou líder da ala bolchevique, tá certo? Participou do congresso em 1903, foi responsável pelo comunismo de guerra, nova política econômica, decretou o regime de partido único, onde não haveria debate. Então ele era altamente autoritário. Ele sofreu diversos acidentes vasculares cerebral, e a partir de 22 morre embalsamado e exposto no mausoléu em Moscou. Então nós vamos ver a construção do socialismo soviético. É um retorno limitado à economia de mercado. Mas para Stalin tinha uma posição um pouco diferente. A construção do socialismo exigia acabar com a propriedade camponesa da terra. Toda a terra deveria pertencer ao Estado e deveria industrializar o país. Não teria como ele sair, crescer, sem a industrialização do país. Aí ele diz que os recursos para a industrialização do país viria da exportação de alimentos e de imposto pago pelo camponês. Em 1929 ele faz um plano quinquenal e vai fazer a formação de fazendas coletivas e a industrialização. Tá certo? E vão fazer 2 tipos de camponeses. Eles vão, numa primeira fase, todas as terras dos camponeses seriam tomadas à força. Quem resistisse teria 2 caminhos, ou era fuzilado ou ia morar na Sibéria. E aí ficaram 10 milhões de camponeses vivendo no kolkhozes, que eram as fazendas do Estado. Os camponeses eram empregados do Estado, todos eles. Recebia salário baixo e a produção pertencia ao governo. Esse lucro iria financiar a industrialização. Eu conheci uma pessoa que viajou para a Rússia e lá na Rússia ele viu algumas coisas, tudo em cima dessa socialização, tudo era do Estado. Primeira coisa que ele viu, na rua, lâmpada antiga, aquela lâmpada de filamento que incandesce quando passa a energia elétrica, e o vendedor ambulante da rua vendendo lâmpada queimada. Lâmpada queimada. E ele ficou assim, encucado e chegou para o guia e perguntou, ele está vendendo o que ali? Está vendendo lâmpada. Aí ele foi lá, olhou a lâmpada, você olhando para a lâmpada, você sabe se ela está queimada ou não. Aí dizia, mas a lâmpada está queimada, ele está vendendo. Tá. Aí o cara explicou, o guia. Ele pega a lâmpada queimada, compra, vai para a repartição dele, pública, tira a lâmpada boa, bota a lâmpada queimada e leva a lâmpada boa para a casa dele. Tá certo? Então ele transferia o custo para o Estado. De outra feita, Nikita Khrushchev foi visitar os Estados Unidos para aumentar a produção de alimentos e foi conhecer uma granja americana. E ele via a granja americana, galinha, produção de ovos, pá! Ele ficou maravilhado com a quantidade. Eu só faço alimentar a galinha, a produção de ovo é enorme. E a produção, e ele decidiu levar umas granjas dessas igualzinha para a Rússia. Instalou, botou todo mundo para trabalhar na granja. E fazia tudo igual. Mesmo tamanho, mesma quantidade de galinha, mesma quantidade de ração, mas não era a mesma quantidade de ovo. Como é que pode não produzir a mesma quantidade de ovo se o que a galinha comia produzia uma determinada quantidade de ovo? Depois de muito se buscar, se descobriu
Então vamos lá. Faltava alimento de uma maneira geral. Então os próprios empregados da granja se alimentavam dentro da granja comendo ovo cru. A galinha botava o ovo, ele comia o ovo, porque cada ovo que ele comesse dentro da granja era um ovo que ele não precisava comprar em casa. Tá certo? Muito bem. Então vamos continuar no caminho da industrialização soviética. Então acabou a coletivização no campo, todas as terras eram do Estado, ele vai trabalhar na industrialização. Stalin chama técnicos e engenheiros ingleses e estadunidenses. Ele compra máquina e tecnologia e privilegiou a indústria pesada, que é a indústria de base, onde vai produzir aquilo que se precisa: trilho, locomotiva, estrada de ferro, caminhão, trator, carro. E deixou de lado a indústria de bem de consumo. Sapato, camisa, calça, não precisa. Eu quero a industrialização pesada. Então, nos anos 30, a União Soviética era um país industrializado. Vamos ver por quê. Qual foi o custo dessa industrialização soviética? Então, a industrialização da Rússia seria paga com a exportação de cereais, mas a Ucrânia resistiu à requisição de alimentos. Então, plantava, a Ucrânia não queria entregar. Stalin decide que vai dividir por região do país quanto cada um deverá entregar, porque a exportação de cereal é que vai pagar a industrialização, pagar a aquisição de máquinas, de equipamentos e pagar as empresas que vêm se instalar. Como reação à resistência ucraniana, Stalin passa a cobrar da Ucrânia mais do que cobrava para os outros. E vai acontecer a crise do Holodomor. Holodomor em ucraniano significa deixar morrer de fome. Então ele passa a pegar todo o alimento que a Ucrânia produzia. E a fome vai passar a graçar na Ucrânia soviética. Os alimentos eram confiscados pelo governo central para pagar a industrialização. Então, de 1931 a 1933, 5 milhões de mortos na Ucrânia devido à inanição, devido à falta de alimento para que a pessoa conseguisse sobreviver. Mas o efeito de longo prazo dessa falta de alimento, morreram 14 milhões de pessoas. Então, nos anos 30, a União Soviética era um país industrializado. Eu me lembro de uma história que era contada, que foi feita uma estátua para servir de exemplo de um filho que denunciou o pai e a mãe que fizeram a colheita do trigo, esconderam o trigo num determinado local. Quando chegou o partido para arrecadar o alimento, ele disse que o pai e a mãe tinham escondido uma quantidade de trigo no outro local. O pai e a mãe foram punidos e mortos, e ele ganhou uma estátua para servir de exemplo para todos os jovens russos. Só esqueceram de dizer que mais tarde esse garoto se suicidou. Tá certo? Para vocês verem o nível que chegava a pressão. Então a produção industrial russa passou de 1900, você veja aqui, 2,7 milhões de toneladas de ferro e 2,5 milhões de toneladas de aço, para 1940, 14,9 milhões de toneladas de ferro e 18 milhões de toneladas de aço. E o carvão passou de 16 para 164 milhões de toneladas. Então, um crescimento muito forte, a um custo de aproximadamente 20 milhões de vidas ucranianas. E a produção de grãos
não cresceu tanto. Passou em 1913 de 80 milhões de toneladas para, em 37, 97 milhões de toneladas. Só 17 milhões de toneladas. Então, Stalin, que tinha grande prestígio no PC, vai passar a adotar o que se chamava de terror stalinista. Ele recebeu crítica pelas brutalidades que foram praticadas durante a coletivização do campo. Aqui é uma imagem do pessoal trabalhando na Sibéria. Ele ia para lá para trabalhar, botava para morar num barracão, dava o mínimo de comida apenas para o cara sobreviver. Aí ele passa, diante dessas críticas, a denunciar que aquilo não eram inimigos que existiam, que queriam sabotar o governo. Em 1936 começa a haver perseguição de todo e qualquer dissidente. As pessoas eram torturadas. Para parar de sofrer a tortura, admitiam a culpa, mesmo sendo inocente, e era fuzilada ou mandada para campo de concentração. E aqui nós temos mais uma imagem do pessoal trabalhando, montando uma ferrovia. Então ninguém ousava criticar. Em 1938 as perseguições acabaram. Por quê? Porque acabou a oposição? Não. Porque quem reclamasse era preso. E o Estado iniciou, então, um sistema de propaganda elogiosa a Stalin, fazendo culto à personalidade, filmes, cartazes, panfletos. Olha essa imagem. Ao fundo, a bandeira da Rússia, da União Soviética, e Stalin na frente, com o seu melhor uniforme. Stalin era apresentado como líder infalível amado pelo povo, guia genial de todos os povos, locomotiva da história, construtor do socialismo, exaltado sempre. E aí começa a haver um emprego da arte como divulgadora dos ideais soviéticos. Então havia uma arte oficial. Essa arte tinha que obedecer a determinadas regras. O artista, para praticar sua arte, tinha que ser vinculado às organizações do Partido Comunista, para que as ideias que ele propagasse fossem ideias próprias do Partido Comunista. A pintura, a escultura, a literatura, tudo visava o elogio ao regime. E a obra tinha que ser fácil, de fácil entendimento, sempre elogiando o regime. E deveriam aparecer sempre operário, camponês, homem do povo, fortes, felizes e saudáveis, que tem uma competição, alguma coisa, e o pessoal assistindo. Tudo que fosse dedicado à construção do socialismo, fábrica, fazenda, campo de batalha. Literatura não deveria haver dúvida, dilemas ou ambiguidade. Não posso colocar ninguém para pensar nada. Tudo que vai acontecer nas histórias vai surgir um espião, um inimigo que quer sabotar o regime. O regime vai reagir, membros do regime, do partido, vão descobrir quem é o espião, quem é o inimigo infiltrado, e o final será feliz para o partido. Para o espião deverá ser mau. Então, tudo será a arte oficial do governo, para enaltecer os feitos de Stalin e do governo. Então, o socialismo, uma palavra com muitos significados, vai significar também, foi estabelecido na época do comunismo de guerra, vai ser o socialismo soviético, a estatização da economia, suspensão da economia de mercado, planejamento econômico estatal. O Estado vai dizer o que é que cada região, cada cidade vai produzir, para que ele consiga fazer o nivelamento do que será produzido. Será apenas um sistema de partido único, sem opositor, controle dos meios de comunicação pelo Estado. A agricultura toda coletivizada, todas as fazendas estatais. Produção industrial pesada,
e culto à personalidade do líder, que é uma pessoa infalível, não erra nunca. Tá certo? Então, o socialismo soviético de Stalin junta repressão política, crescimento industrial e melhora de vida da população. Por que melhora de vida na população? Os camponeses foram para as cidades, ascenderam socialmente, as mulheres tiveram direitos reconhecidos, tiveram acesso aos empregos, mesmo porque, diante de tantas guerras, muitos homens morreram e as mulheres tiveram que assumir essas vagas de trabalho. E elas ficavam livres da opressão de pais e maridos. E na educação teve um grande avanço. O analfabetismo caiu, o Estado criou o sistema de educação, saúde e habitação. O poder de Stalin não se explica apenas pela repressão que ele fez, mas a politização, a coletivização do campo e perseguições políticas. Milhões de pessoas foram beneficiadas pela industrialização e pelas políticas sociais e passaram a apoiar Stalin. Porque quando você industrializa, faz uma grande industrialização, você aumenta a oferta de trabalho. E a pessoa trabalhando recebe um salário. Recebeu o salário, vai poder consumir mais, trazendo mais vantagens para a sua família. Esta é a finalização do nosso terceiro capítulo, da nossa aula e de todo o nosso assunto. Vamos estudar para que ao final do ano possamos ser promovidos ao ensino médio. Muito obrigado e boa noite.